Paz, Senhor, irmãos, eu sou a Yarda e estou aqui para partilhar convosco mais uma palavra, dessa vez no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 2. A Bíblia está dizendo assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado no paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Depois vou pular um pouquinho para o versículo 7, está dizendo assim: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, o apóstolo Paulo começou esses versículos falando sobre uma visão que alguém teve, né? Que ele conhece alguém no Senhor que teve uma grande visão, que foi arrebatado até o terceiro céu e tal e tal. E ele estava a falar sobre gloriar-se, né? Que ele não seria insensato se ele se gloriasse dessas coisas às quais ele teve acesso, coisas que os homens não era permitido que fossem ditas e tal. E nisso, ele está a falar sobre gloriar-se nas fraquezas, ou seja, que ele, ainda que ele decidisse se gloriar, ele não teria, se gloriar de grandes coisas, né? Porque essa visão, imagina, alguém que foi arrebatado ao terceiro céu e tal, que teve experiências incríveis que os homens não têm acesso normalmente a isso. Essa pessoa tem motivo de falar: não, eu estou aqui, o pai grande e tal. Mas, Paulo disse: olha, eu não vou me gabar disso. Mas ainda que eu tivesse me gabado dessas visões, dessas cenas que eu tive acesso, eu não estaria assim insensato, porque ia falar mesmo a verdade. Mas ele disse: se eu tiver que me gloriar, vou me gloriar nas minhas fraquezas. Depois ele está falando de uma experiência que ele teve, em que ele clamou ao Senhor 3 vezes que lhe tirasse um espinho da carne. Um espinho que, imagina ter um espinho na carne. Normalmente isso traz dores para as pessoas. Então, ele orou ao Senhor e o Senhor disse: a minha graça te basta. Então, essa é uma situação em que nós pedimos alguma coisa ao Senhor e a resposta é não. Não vou te tirar isso. Se contenta com a graça que existe sobre ti. Então, o que eu queria partilhar hoje tem muito a ver com esse espinho na carne. Que, muitas vezes Deus nos permite ter um espinho na carne para nos fazer humildes. Esse espinho na carne que Paulo tinha lhe permitia lembrar das suas fraquezas. Lembrar que, tem situações em que ele era impotente, que ele não poderia fazer nada a não ser depender do Senhor. E, muitas vezes isso acontece conosco. Por exemplo, tem vezes que nós gostamos muito de falar e de criticar, e às vezes vemos que nós mesmos também cometemos os mesmos erros que nós apontamos nos outros. E muitas vezes Deus permite que isso aconteça para nos humilhar mesmo, para trabalhar no nosso coração, para nos livrar do orgulho, da soberba, para que nós sejamos moldados e preenchidos de temor, que para que da próxima vez que nós virmos alguém a errar, nós vamos lhe exortar com amor, sabendo que nós também poderíamos passar por essa situação e também cometer o mesmo erro, não estamos isentos aos erros. E o espinho na carne
Deixa eu ler um pouquinho. Nos torna um pouquinho mais, nos torna sensíveis à dor do outro. Por exemplo, se nós passarmos por, sei lá, uma doença e nós fomos curados, por exemplo, e depois nos damos conta que uma outra pessoa também passou por essa doença, ou está a passar, né? Uma doença, por exemplo, sei lá, nos deixou mesmo muito mal e nós sentimos na pele a dor de ter essa doença e nós ouvimos que essa pessoa também teve. Isso vai nos tornar mais sensíveis à dor do outro. Fala, não, realmente, isso é algo pesado e nós vamos querer, talvez dar o nosso apoio para essa pessoa. Então, o espinho na carne também nos permite isso, termos mais empatia em relação aos outros. Por vezes nós pensamos que tem cenas que só vão acontecer com os outros, nós nunca vamos passar, ou erros que nós nunca vamos cometer, mas Deus nos permite passar vergonha. Às vezes é aquela coisa que nós falamos, não, eu nunca vou fazer isso, nunca vai me acontecer isso, e Deus nos permite mesmo passar para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa soberba. E ao mesmo acontece com os problemas, mas no caso dos problemas normalmente é para nós reconhecermos que nós somos dependentes de Deus. Porque, por exemplo, quando o povo de Israel estava a sair do Egito e eles estavam diante do mar, lá era acabou, você já não tem mais saída. Mas por que Deus não abriu já o mar antes deles chegarem? Por que Deus permitiu que eles chegassem e encontrassem aquele obstáculo? Porque Ele queria que o povo entendesse que eles dependiam dele. Que aquele trajeto todo que eles tinham feito, as pragas que aconteceram no Egito e tal, eram um espetáculo que o próprio Deus é que fez para a libertação do seu povo. Muitas vezes nós pensamos, não, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa íntegra. Nós temos um conceito muito elevado de nós mesmos e depois, quando cometemos um erro, é como se um balão fosse furado e nosso ego fosse, esvaziado. A vontade do Senhor é que nós sejamos santificados, que não haja espaço para orgulho e soberba em nós. E muitas vezes Ele permite que nós um espinho na carne, um espinho de amor, um espinho que vem, que é para nos fazer dependentes dele e para nos dar humildade, porque a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes e que a humildade precede a honra. Então, essa era a partilha de hoje.